a cobertura jornalística do seu bairro? As atividades comunitárias ou os problemas dos moradores compõem o noticiário da grande imprensa na sua cidade? Uma pesquisa feita pelo Instituto Americano Pew Center aponta que 72% dos norte-americanos acompanham regularmente o noticiário do local onde moram e 32% admitiram que sua vida seria gravemente afetada caso a imprensa comunitária desaparecesse. Mas e no Brasil? Qual a situação do jornalismo local? Para falar sobre isso, o Imprensa e Debate de hoje convida Marco Antônio Paes, diretor da Rádio Everest, uma rádio comunitária localizada na Vila Industrial, na zona leste de São Paulo, e Alfredo Henrique, repórter do Diário de Guarulhos, jornal da região metropolitana de São Paulo. Para dar início ao assunto, nós vamos assistir uma reportagem de Juliana Casarini. A velocidade da informação, a preocupação em atingir mais pessoas e a interferência comercial nas atividades jornalísticas fizeram com que os veículos de comunicação priorizassem notícias de âmbito geral, dando destaque para fatos nacionais e internacionais. Com isso, os noticiários locais perderam espaço, as comunidades deixaram de se ver nos jornais e o espetáculo da notícia entrou em cena, limitando-se a grandes acontecimentos. A importância de uma cobertura local no jornalismo brasileiro se dá, acima de tudo, por conta das novas classes econômicas que têm começado a ter acesso às informações. É de extrema importância, de extrema valia, que as pessoas dominem o tema, o cotidiano, a sua realidade de maneira muito íntima, muito próxima. Mas o público sente necessidade de ser informado sobre os fatos mais próximos de sua realidade. É neste cenário que o jornalismo regional se renova continuamente. Falar de jornalismo regional na mídia impressa é um pouco complicado, porque a gente tem uma trajetória no Brasil de uma concentração muito grande da divulgação da informação. Então, quando você pega, por exemplo, os jornais diários brasileiros, você tem alguma coisa em torno de 600 jornais diários no país. Desses aí, a grande maioria, você tem jornais muito inexpressivos, de pouquíssima e baixíssima circulação, né? Os grandes jornais mesmo estão todos concentrados na região sudeste do país, um pouco na região sul, né? E de vez em quando você consegue ter uma mídia significativa impressa, por exemplo, nas capitais. Além da ideia de jornalismo regional, um outro conceito ganha força nos dias de hoje, é o de jornalismo hiperlocal. Nele, a cobertura local é ainda mais específica, dando voz ao dia a dia da comunidade, mostrando, por exemplo, a realidade da sua rua, do seu bairro ou da sua vizinhança. Um exemplo dessa modalidade jornalística é o blog Mural, uma iniciativa da Folha de São Paulo. Eu moro em Itaquera, eu acho que seria mais cômodo, pelo menos para o pessoal da minha região, receber informações da área primeiro e depois as informações dos devidos lugares, de outros tipos de lugares do país. Muitos afirmam que o jornalismo perdeu a essência do local a partir do advento do telégrafo, em que aí as informações puderam chegar com mais agilidade, e o que antes a gente só sabia do local onde estávamos, nós conseguimos pegar informações de outros lugares também, de outras partes do mundo. Para você, Marco, o jornalismo perdeu mesmo essa essência do local? Bem, Tamires, eu diria que o jornalismo hoje, ele é feito de uma forma muito dinâmica para que o fato seja revelado exatamente alguns minutos depois de estar acontecendo. Tá? Isso veio ajudar ao jornalismo, ou seja, você tem uma cobertura muito mais durante o tempo real do acontecimento do que se tinha anteriormente. Como você mencionou aí, telégrafo, né? Depois vieram os faxes, vieram aí outros meios. Hoje, a internet, ela dá essa velocidade. Entretanto, eu considero o seguinte, existe uma brecha muito grande que é onde se encaixa o jornalismo local. Os fatos, hoje, eles são globalizados. Uma notícia que acontece no Afeganistão, alguns segundos depois está no Brasil. O que acontece nos Estados Unidos está chegando na Rússia e assim por diante. Entretanto, o que acontece no seu bairro? Você sabe?
ou quando você vai saber, se é que vai chegar a saber. Então, é essa brecha que ficou descoberta. Por quê? A grande mídia dá importância àquilo que vende. E o que é que vende hoje? São catástrofes, são ações tipo essas que nós vemos aí de corrupção, que chamam a atenção para o jornalismo, tanto o escrito como o falado, como o televisado. Porém, o que acontece no seu bairro? Quais são os problemas que ele tem? E é aí que nós precisamos dar foco. Alfredo, a professora Jaqueline Lemos comentou que ela não acredita que o jornalismo regional tenha sido praticado em algum momento. Você concorda com ela ou não? Então, o jornalismo regional, na verdade, todo jornalismo ele é regional, né? Se for para pensar, igual o Marco falou do Afeganistão, o pessoal do Afeganistão ele é regional, né? No caso, vamos supor, eu trabalho no Jornal de Guarulhos. Nós temos a seção de notícias internacionais e nacionais, nós pegamos com agências e trabalhamos essa notícia. Se é uma notícia relevante que de alguma forma possa influenciar na cidade, direto ou indiretamente, a gente acaba regionalizando essa notícia. A pesquisa do Pew Center, que eu citei no começo do programa, mostra que 70% dos norte-americanos acompanham o noticiário local. Por sua vez, pelo 4º ano consecutivo, o Informe State of the News Media 2012 dedica um espaço especial para análise do jornalismo local. Você acredita que o jornalismo aproximado é uma tendência da imprensa mundial? Essa pergunta é para você, Marco. Bom, aí nós temos que levar em consideração o seguinte, existe uma diferença de culturas muito grande entre as nações. Então, você tem nos Estados Unidos uma cultura voltada à importância ao rádio ou ao jornal local. Tá? Já em outros países, esse segmento da informação, ele não recebe a mesma atenção. É questão de cultura de povos. Tá? E nós notamos que aqui no Brasil, essa cultura ela não é assim levada tão a sério. Tá? Eu digo isso porque a nossa experiência como rádio comunitária, ela tem demonstrado que existe uma preocupação muito maior do comune, do cidadão daquela comunidade, em ter algum objeto de entretenimento do que realmente estar ligado às notícias. Então, nós temos buscado, na nossa emissora, trazer pessoas que possam colaborar com informações na área social, na área da educação, na área da saúde, na área administrativa. Nós temos uma parceria com a subprefeitura de Vila Prudente, Sapopema, muito grande. Nós recebemos informações diárias da subprefeitura, né, a respeito do que está acontecendo. O subprefeito ele vai periodicamente à emissora e faz lá uma entrevista ao vivo. Quando isso acontece, nós observamos que grande parte das pessoas está nos ouvindo, mas não interage. Então, por exemplo, nós abrimos durante uma entrevista um espaço para perguntas. E normalmente vem lá uma ou duas perguntas, quer dizer, as pessoas querem saber, as pessoas cobram, mas não interagem nessa forma, tá? Nessa hora que deveriam estar interagindo. Nós temos, por exemplo, uma vez por mês também um programa com uma psicóloga que vem falar sobre alguns temas relacionados à profissão. Então, existem diversos pontos de contradição entre a geração X e a geração Y. Tá? O que é que isso interfere dentro do ambiente profissional? Aquele elemento da geração X que é mais conservador, que é mais tradicional, que é arraigado aos costumes, né? Ou aquele que é mais imediatista como a geração Y. Tá? Então, existe uma diferença de cultura muito grande. Nós tratamos disso, nós temos uma psicóloga que nos auxilia em temas similares a esse, né? O assédio na empresa, o que acontece e tudo mais.
E mesmo assim, são assuntos de interesse da comunidade que vive isso no dia a dia. Tá? Mas não existe uma interação, não existe um interesse em estar até ampliando a discussão, o debate sobre esse tema. Então, é isso que nós temos visto. Ok, Marco, o assunto está muito interessante, mas a gente retoma ele no próximo bloco. O Imprensa e Debate volta já. O Imprensa e Debate de hoje convida Marco Antônio Paes, diretor da Rádio Comunitária Everest, e Alfredo Henrique, repórter do Diário de Guarulhos, para conversar sobre os caminhos da imprensa localizada no Brasil. Qual o futuro do jornalismo regional e hiperlocal? Bom, ainda sobre os jornais das cidades que não são capitais ou estão nos grandes centros econômicos e sociais, o jornalismo regional pode sofrer pressão e servir mais fácil e escancaradamente para algum tipo de interesse político? Qual a sua opinião sobre isso, Marco? É claro que o jornalismo ele tem sempre buscado ser independente. Entretanto, em algumas regiões nós sabemos que isso é quase impossível, em função de nós ainda trabalharmos com um arraigamento das nossas culturas do coronelismo, né? Onde alguém mandava na cidade. Então, nas cidades pequenas ainda existe isso. Nas grandes cidades eu já não vejo tanto isso. Nas cidades maiores um pouco, isso já foi deixado de lado. E o jornalismo em si, quer seja ele escrito, quer seja ele falado, ele tem por obrigação que ser independente, tem que ser um jornalismo feito para o interesse da comunidade e não para o interesse de pessoas. Tá? Então, esse é o nosso ponto de vista. É nessa linha que nós trabalhamos. Assim que a gente começou a ter essa possibilidade, nós buscamos uma linha onde abrimos a possibilidade da crítica, mas também abrimos a possibilidade da defesa. E na sua opinião, Alfredo? Eu vou dar um exemplo prático. Tem uma cidade chamada Américo Brasilense, fica ao lado de Araraquara, quase 300 quilômetros da capital. Nessa cidade tem um jornal que está lá há mais de 50 anos e é o mesmo formato desde que ele foi fundado e ele defende escancaradamente os interesses dos poderosos da cidade. Surgiu um jornal, um cara jovem, né, amigo meu até, o Chico, né, se ele ouvir muito bem que eu estou falando do jornal dele, é a Gazeta. Eu até colaborei para ele um tempo. Ele é independente total, assim, e foi interessante, porque a comunidade começou a observar o jornal dele e começou a se interessar ainda no jornal. Porque o outro jornal, grande parte da população sabia que existia, mas não queria ler. E o dele é legal, porque ele está defendendo vários interesses, ele começou a bater de frente com a política, denunciar a falcatrua, pegar no pé de vereador que fala uma coisa, não cumpre, sabe? Ele começou a exercer o jornalismo como ele deve ser feito, de fato, né? E isso tinha um resultado positivo para ele, porque assim, ele penou no começo, ele varou muitas noites, perdeu muita noite de sono, mas depois de um período ele conseguiu se consolidar e desbancar esses jornais tendenciosos que tinham na cidade, que ainda existem, só que eles são conhecidos por serem tendenciosos porque ele de alguma forma mostrou que é possível você não ficar com o rabo preso. Né? Verdade. É interessante esse exemplo. Prático. Marco, um dos maiores jornais do mundo, o The New York Times, lançou recentemente um website chamado The Local, que fica com cobertura destinada a bairros e ruas de Nova York. A principal matéria-prima do conteúdo é composta pelas informações fornecidas pelos leitores e moradores daquele local. O jornalismo hiperlocal está diretamente ligado ao jornalismo colaborativo? Como a interferência comunitária implica no processo jornalístico do rádio? Sem dúvida nenhuma, o jornalismo regionalizado, o hiperjornalismo, ele necessita dessa colaboração da comunidade.
Até porque existe uma tendência muito grande de se fazer a notícia correr rapidamente quando ela é globalizada. Existem muitos interesses, muitos meios, muitas formas de se fazer ela correr. Agora, notícias regionais, elas não recebem a mesma importância. Então, é claro que a comunidade tem que estar atenta e tem que auxiliar nesse aspecto. Agora, eu gostaria apenas de fazer um comentário de uma diferença existente entre o jornalismo escrito e o jornalismo falado. A forma como o jornalismo regional escrito é tratada, ela é ligeiramente diferente, porque a entidade que está fazendo esse trabalho, ela é uma entidade, digamos até certo ponto, livre em alguns aspectos perante as autoridades. Já a rádio comunitária, ela é cerceada. Então, se não houver essa participação da comunidade, fica difícil. Por quê? A rádio comunitária, ela é feita de voluntários. São pessoas que vão até lá e muitas vezes doam o seu tempo em benefício daquela comunidade. Tá? Ninguém recebe nada, ninguém tem nenhum salário para isso. Tá? Então fica muito difícil você manter uma equipe, por exemplo, como tem o jornal, o Diário de Guarulhos, lá, que tem uma equipe de jornalistas, etc. Nós não temos condições de fazer isso. Então, a comunidade tem um papel muito importante nisso. Agora, quando nós falamos em jornalismo regional, existe um outro detalhe que deve ser levado em consideração. Nós estamos falando de jornalismo e, para nós, jornalismo é única e exclusivamente notícia. Tá? Mas não é bem assim. Existe uma parte desse jornalismo falado que, além da notícia, vai a outros fatos, como, por exemplo, eu estava mencionando aqui, ações de cultura, ações em prol da saúde, ações em prol de uma ação social. Tá? E, sem dúvida, se a comunidade não estiver presente, se a comunidade não interagir, perde-se muito da força dessa forma, dessa ferramenta, que é de uma utilidade muito grande para a comunidade. Tá, legal. E no jornalismo regional, Alfredo, você sente essa colaboração dos moradores? Eles geralmente entram em contato com o jornal avisando, olha, tem um buraco aqui, ou não, olha só, a prefeitura esqueceu essa escola aqui que tem goteira. Como funciona essa participação da comunidade? Então, nosso jornal só existe por causa disso, né? Os leitores usam de várias ferramentas, desde o e-mail até carta com selo. Eles encaminham para a gente fazendo denúncia, né? Denuncio desde o buraco na rua até irregularidades, negligência, como eu já disse, né? E foi bacana que você falou dessa ferramenta do New York Times, que no Brasil já tem isso faz tempo, né? Até comentei, a gente estava falando aqui no intervalo, né, alguns portais, não vou fazer jabá para ninguém, não, alguns portais, os principais portais de notícias do país, eles oferecem um espaço e convidam o leitor a encaminhar informações, imagens, porque é o que estávamos falando. O jornalista hoje mudou um pouco a configuração, ele é um gerenciador de informação. Então, assim, o leitor vai encaminhar essas informações para a gente, vai passar o endereço, o que é. E vamos lá apurar, ou às vezes tem leitor que manda a matéria pronta para a gente, sabe? A apuração feita, nós simplesmente confirmamos se realmente é o que ele está dizendo, acionamos as autoridades ou pessoas que eles estão de alguma forma criticando ou denunciando, e a partir daquele arcabouço de informações que ele encaminha, a gente faz lapida e transforma numa matéria, né? E tudo graças ao leitor. É a confiança dele em estar passando informações, em vários aspectos. Por telefone vai, por e-mail, carta, igual eu disse. E tem pessoas que vão pessoalmente na redação também conversar conosco. E nós fazemos questão de atender a todos. Isso é interessante porque é uma forma do leitor também se sentir acolhido pelo veículo, né? O veículo fala de uma região em que ele vive e ele se sente acolhido e sabendo que vai passar aquela informação, ela vai ser publicada se for interessante realmente. Nós fazemos questão de atender, porque se você não atende, que ele vai no concorrente, né? Daí a gente vai perder a informação. E a partir do momento que você não atendeu aquela pessoa, ela nunca mais vai vir atrás de você. Ela vai perder a confiança. E é o principal elemento para um jornal se manter consolidado, é a confiança do leitor, né?
e que pode ser resumida na palavra credibilidade, né? Que é o quê? Eles confiam, não, vai com eles que eles vão fazer. E tentamos manter isso. E outra coisa que acontece no jornalismo regional é o fato de que as pessoas, muitas vezes, passam para nós não apenas uma notícia. Eu não vou dizer, olha, lá na rua onde eu moro tem um buraco e esse buraco ele está causando problemas, ou tem enchente, tem um caminho. Não, eles passam alguns problemas até pessoais, sabe? Então, é muito comum nós recebermos telefonemas de pessoas da comunidade dizendo, olha, meu cachorrinho fugiu, tá? Olha, eu perdi meus documentos, tá? E principalmente aqueles eventos sociais que a gente fala e que nós precisamos realmente dar atenção, olha, amanhã é meu aniversário, sabe? Esse é o jornalismo local, esse é o jornalismo que está voltado para os assuntos da comunidade. Noticia-se tudo com relação àquela comunidade, inclusive esses fatos pessoais. Tanto o jornalismo hiperlocal quanto o jornalismo regional, ele se propõe essa prestação de serviço à comunidade em que ela está inserida, né? Abordando educação, entretenimento, saúde, entre outros assuntos que interferem no dia a dia das pessoas. A grande imprensa, por sua vez, ela traz poucas notícias dos bairros, dos que a gente está comentando. Só retrata os assuntos da periferia ou dessas cidades, das regiões metropolitanas, quando acontece algum evento, alguma catástrofe ou algum evento diferente. Com a consolidação do conceito do jornalismo local, a grande imprensa ela pode voltar a se interessar por esses assuntos mais comunitários? Eu acho que a grande imprensa ela ganhou um presente que chama internet. Então, eles não precisam mais do suporte papel para fazer isso. Eles acabam usando a internet, criando ali cadernos, né, virtuais, nos quais, né, o leitor vai poder colaborar dessa forma. Então, assim, ele vai manter o perfil dele de um jornalão ali, sério, que os jornalistas que nós estamos falando, qual que é o grande foco deles? É política. Quando é polícia, está relacionado de alguma forma à política, eles vão de alguma forma cobrar alguma secretaria, fazer algum tipo de crítica. O máximo que eles se permitem fazer são os cadernos de cidades, né, de cotidiano, que até o nome de um dos jornais tem esse nome, né, do caderno. Exatamente. E eles acabam, de alguma forma, abordando esses temas, mas o que você falou? O Guarulhos, vira e mexe, aparece no noticiário nacional. Mas, geralmente, o que? É o maníaco de Guarulhos, é o arrancador de orelhas, é o Misael Bispo, é o pagodeiro. Né, que jogou. Só tem isso lá. Exatamente. Para nós é regional, mas, assim, são crimes, assim, brutais, né, que acabam repercutindo a nível nacional, até internacional, dependendo do caso. Só que, assim, eu acho que os jornalões, eles, de fato, eles não vão usar o espaço deles ali para fazer uma notícia regional, a não ser que pague, né? Porque tem jornal que você vê que tem o obituário ali, que é um espaço, às vezes, maior do que uma matéria. Porque a família pagou, vai pôr obituário. É muito do interesse, assim, não é do interesse deles, porque eu acho que não vai atingir. Porque o público deles, que eles querem atingir, não é o cara do bairro X, bairro Y. Eles já têm muito bem definido qual o padrão e o perfil de leitor que eles querem para o jornal. E, de alguma forma, para compensar essa falta de atenção que o impresso dá ao local, eles acabam usando o site. Eu diria ainda o seguinte, né, e mais uma vez, existe uma diferença entre esse meio de comunicação e a rádio comunitária. Desculpe estar falando isso, mas é que é o problema que eu vivo no dia a dia, certo? Pode falar. Esses grandes meios de comunicação que ele disse, e mencionou aqui um fato, porque alguém pagou, ou porque se vende mais jornal, ou porque dá mais ibope, e dando mais ibope eu vou poder cobrar mais caro o meu comercial. Então, a grande mídia, ela faz isso. Os grandes meios de comunicação, eles vivem em função de lucratividade, o que é diferente na rádio comunitária. A rádio comunitária, ela trabalha para informar, ela trabalha para a comunidade sem buscar o lucro. Muitas vezes nem para a sobrevivência da rádio não é suficiente, né? Algumas pessoas têm que colaborar para que ela sobreviva. Então, essa é a grande diferença. O noticiário da grande mídia é aquilo que vende, de uma forma ou de outra. Tá? Enquanto que a rádio comunitária não. Ela vai informar. Com lucro ou sem lucro. Normalmente sem lucro. Tá? Só para fechar, assim, a grande imprensa ela faz a escolha das preocupações.
entendeu? Ela escolhe o que as pessoas vão se preocupar. Um exemplo atual é o filho do Leonardo, que sofreu acidente. Quantos jovens na situação dele não sofreram a mesma coisa? Eles escolheram que a população deve se preocupar com isso. Que vende. Porque vende. E dá Ibope. Tá. É verdade. Bom, o assunto tá bom, mas o programa chegou ao final. Então, só tenho a agradecer a sua presença, Marco. Obrigada. Eu tenho que agradecer aí por vocês estarem dando essa oportunidade. Vou só fazer um comercialzinho da Everest, tá? A Everest está aberta às atividades da faculdade. Nós já tivemos oportunidade de participar de outros eventos com alunos da faculdade e estamos abertos para outros eventos. Então, fiquem à vontade. Para a Everest FM, é um prazer estar junto de vocês. Obrigada mais uma vez, Alfredo. Muito obrigada. Eu agradeço o espaço. Obrigada a participação mais uma vez. O Imprensa e Debate de hoje termina aqui. Até o próximo programa.